Olá, seja bem-vindo ao canal e hoje falaremos um pouquinho sobre renascimento cultural. Você vem comigo? Então vamos lá. Bom, de cara você está vendo aí um conceito a respeito de renascimento cultural, né, que diz um conjunto de manifestações artísticas, filosóficas, científicas ocorridas na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, não foi um movimento artístico como muitos pensam. Envolveu filosofia, envolveu literatura, envolveu ciência, envolveu o ser humano nas mais diversas manifestações intelectuais. É uma mudança radical que chega até aos nossos dias. Olha só, né, quanto tempo isso levou. Você está vendo aí, ó. O renascimento cultural vai do século XIII ao século XVI. Então você tem bastante tempo aí, não é, de produção artística que vai mudar o mundo, né, do mundo medieval para o mundo moderno, tá ok? Então olha lá, ó. Rapaz, transição legal, não é? Viu? Olha só, você tem aí, ele é intitulado assim, né, o Trecento, que é o século XIV, né, começou no século XIII ali, mas o auge, né, aquilo que realmente chamou a atenção, vai começar no século XIV, né, que predominou na cidade de Florença, na cidade portuária, lá onde você tem a Itália, o país Itália. Não tinha naquela época, mas tinha uma cidade portuária ali, várias cidades. Não é? Depois, no século XV, você já vai migrar, esse movimento já vai migrar, né, para várias cidades. Não é? Você já tem ali nomes importantes surgindo, que você já ouviu, Leonardo da Vinci, por exemplo. Não é o Leonardo DiCaprio, é o Leonardo da Vinci, tá ok? E depois você tem lá... Detalhe, no 400 você já vai ter praticamente a Península Itálica, a Península Itálica envolvida no Renascimento Cultural, né? Já foi, né, migrou para as outras cidades, de Florença migrou para as outras cidades. E depois você tem o Quinquecento, né, o século XVI, e aí o movimento vai chegar na Europa inteira, né, vai se generalizar. Né? Você vai ter nomes aí muito importantes que até hoje, não é? São famosos aí no meio intelectual. Nicolau Maquiavel, por exemplo, é um deles. Escreveu um livro chamado O Príncipe, e muitos de vocês, alguns pelo menos, já leram alguma coisa, né, que estava escrito nesse livro. Se tornou aí um clássico, né, na literatura, tá ok? Olha aí outros nomes aí importantes também, né, que fazem parte do renascimento cultural. Nunca ouviu falar de Shakespeare? Você nunca ouviu falar de Galileu no livro de ciência seu? Obviamente que já, não é? Da Vinci, como eu já falei para você, não é? Isaac Newton, nunca ouviu falar nesse nome? Você está brincando comigo. Então vamos lá. E uma coisa interessante desse movimento, esse nome esquisito que você está vendo aí, antropocentrismo, ou seja, professor, de onde vem esse nome? Você poderia me perguntar. Esse nome aqui, né, ele tem origem grega. Antropo é homem, ser humano, né? Centro, no centro. Antropocentrismo, homem no centro, né? Professor, não era assim não. Na Idade Média, né, eles não tinham essa ideia de problematizar o homem, né? A arte, a produção intelectual, ela voltada para o céu, né? E esses renascentistas, eles queriam problematizar a vida do homem, né? Colocar o homem no centro das discussões. Não é que eles queriam acabar com a religião, não é que eles queriam acabar com o catolicismo, com o cristianismo, não. Eles queriam mudar o foco das coisas. Né? Muita gente fala, não, porque eles queriam, não. Eles não queriam combater o cristianismo, eles queriam mudar os contornos do cristianismo. Muitos deles eram cristãos, desses autores, né, de livros, esses pesquisadores eram cristãos, sim. Obviamente que a igreja vai rejeitar a mudança. Eles queriam mudar a igreja, vamos colocar assim. A igreja é a forma de pensar, tá ok? Um nome aí que surge, que é muito conhecido, né, que é um dos ícones máximos do Renascimento Cultural, é o Leonardo da Vinci. A história do Leonardo da Vinci, ela é muito interessante, porque ele é um filho bastardo, né? Ele é o filho de um nobre com uma empregada, digamos assim, uma serva daquela família rica, né? E o nobre, ele não quis dar um nome, reconheceu, tal, vou cuidar da criança e tal, mas eu não quero dar o meu nome a ele. É por isso que ele ficou conhecido
Leonardo de quê? Leonardo da Vinci, da vila que ele nasceu. Vinci foi a vilazinha, o vilarejo que ele nasceu. Por isso que é Leonardo da Vinci. E o nome que o nobre não quis dar, hoje é conhecido praticamente no mundo inteiro. Perdeu a oportunidade de colocar o nome dele, né, no filho, o filho ficou famoso. Olha só, isso acontece, né? Isso acontece. Bom, aqui você vê que a preocupação, uma das preocupações de Leonardo da Vinci, ou da Vinci, né, falando em italiano, da Vinci, se você, esse CI ali, você vê esse T, né, no italiano, foi o ser humano. Ele faz vários estudos aí sobre anatomia, isso aqui são desenhos dele, você está vendo aí, né? Anatomia, não fisiologia também, né? Ele faz muito isso, né? Ele não trabalhou só essa questão, ele vai fazer desenhos aí, ele vai estudar armas de guerra. Isso aqui é um protótipo da metralhadora, né, atual, foi muito parecido com aquilo que você tem hoje, né? Olha só esse desenho aqui, muito interessante. Isso aí parece o que para você? Isso é desenho de Leonardo da Vinci, né, 500 anos atrás. Isso aí é um protótipo, né, uma ideia de helicóptero. Já tinha naquela época, ele já pensou nisso, né? Olha isso aqui, ó, olha esse daí. Ó. Isso é uma arma de guerra. Ele desenhou um tanque de guerra, na época em que o máximo de tecnologia que se tinha era um revólverzinho que você carregava pela boca, levava meia hora para carregar e dar um tiro, depois mais um tempão para recarregar, né? Nisso o inimigo já estaria em cima de você, te matando. Foi. Então, olha só o que ele faz aí. Ó. Isso aí são as obras de Leonardo. Uma das mais famosas é a Mona Lisa, né? Está lá no Louvre, museu lá em Paris, né? Você não pode nem tirar foto, porque senão estraga a pintura. Chega lá, você vê, ela está em um vidro fumê. Nunca fui, mas me disseram que é assim. E você não pode nem tirar uma foto, porque a luz pode danificar a pintura. Mas é o original que está lá, né? E é uma das... não tem nem preço. É uma obra tão famosa, não, tão rara, tão bem feita, tão expoente do renascimento cultural, que ela não tem nem preço, não se vende, não se compra, né? E aí estão as outras obras do Leonardo, né? Tá aqui, deixa eu pegar o cursor aqui para dar uma passadinha aí para você olhar. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o autorretrato, esse aqui é ele mesmo, né? É uma foto aí dele que ele fez, né? Ele pintou, ele olhou para o espelho, estou ficando velho, deixa eu me pintar aqui antes que eu morra. E começou a pintar o próprio rosto, né? Olha aqui, ó, o desenho, uma estrutura de uma asa, tá vendo? O helicóptero que eu falei, né? O protótipo. Aqui é o símbolo do humanismo, né? Ou melhor, do antropocentrismo. Aqui outra asa, tá vendo? Ele fazia diversos desenhos. Aqui, ó, o protótipo de um avião, né? Olha essa arma aqui, ó. Ele pensou nessa arma existe. Alguém fez essa arma aí, né? Não tem nem o nome desse troço. Então vamos lá, vamos prosseguir, né? Mas olha só, na verdade, a ideia era combater uma arte que havia na Idade Média. Então a arte da Idade Média, ela era pobre no sentido. A arte da Idade Média, ela não tinha muita representação, ela não problematizava o ser humano. Isso aqui eu estou colocando para você, né, esses dois desenhos aí que você está vendo. Isso aqui é a arte medieval, tá vendo? O nome dessa obra é As Três Graças. Isso aqui é um pintor medieval que fez, né? Ou da Idade Média. Esse aqui já é um renascentista, foi Rafael Sanzi Sonzo, não sei, não lembro direito o nome, o sobrenome dele, Rafael alguma coisa, né? No italiano. Obviamente que são diferentes no sentido da coisa, né? Pode falar, professor, o cara pintou as mulheres nuas, né? Se há um tempo atrás, né, aos 10, 15, 30 anos atrás, isso aqui já seria um escândalo, imagina há 500 anos atrás, não é? Ainda mais se tratando de uma obra, que ele está representando uma obra cristã, as Três Marias, ou as Três Graças. Olha só, o problema é que ele não deve ter arrumado com isso. Mas, na verdade, ele queria trazer um outro ponto de vista para as obras daquela época. Ele queria problematizar, ele queria trazer, por exemplo, ele queria colocar o corpo humano em evidência. E na obra que você vê do lado, praticamente não tem nada representando ali o corpo humano. Você reconhece a figura humana, mas ele não expressa nada. Está vazia, elas olham para o alto. Lembra que eu falei? A questão era o alto, né? A questão era o tel, né? Você pensava só no céu,
vamos colocar assim. Olha só uma obra aqui interessante também, né? Isso aí é o Moisés da Bíblia. Só que ele foi feito por um renascentista chamado Michelangelo. Moisés de Michelangelo. E aqui você vê claramente, né, alguns traços ali de personalidade, alguns traços ali de emoções sendo transmitidos para quem vê, né? Olha o olhar de Moisés, né? Ele está preocupado, olhando distante, né? Ele tem uma missão. A ideia era essa, era problematizar. Olha só, ele não fugiu da Bíblia, ele não fugiu do cristianismo. Michelangelo não fugiu do cristianismo. Ele está problematizando a questão. Não é aquele Moisés com uma áurea na cabeça, olhando para o céu, não. Moisés está sério, pensativo, tenso. Você vê tensão no olhar dele. Olha só o olhar dele aqui. Eu vou colocar uma foto aqui que pega bem o olhar dele. Olha só. Ele está tenso. Ele está conduzindo um povo. Já leu a história da Bíblia? Ele está conduzindo um povo pelo deserto. Né? Milhares de pessoas sob o comando dele. Está ali com... Deixa eu voltar aqui para você. É uma outra imagem de outro ângulo. Né? Está com as tábuas da lei de Deus ali na mão. Olha só. Então você vê tensão no olhar dele. Está dando um apitozinho aqui, deixa eu tirar. Foi. Mudou. Agora mudou. Quando você pega uma obra, tá ali, ó. Para de apitar. O meu computador está querendo energia. Agora foi. Quando você pega uma obra medieval, essa obra é medieval. Olha só a diferença. As pessoas não têm expressão, ou a mesma expressão para todo mundo, né? Você não vê humanidade na obra, né? Olha a outra aqui, ó. Essa aqui é uma obra, isso aqui é igreja, tá? Isso aqui você vê, né, era pintado dentro das igrejas. Aí tá vendo, ó, praticamente, né, Jesus e os apóstolos. Você vê a mesma expressão. Mas não é isso que a Bíblia diz. Mas se você pegar a mesma Bíblia que fala do Jesus que eles estão tentando retratar, ele foi para o Getsemane, tem esse episódio, você pode ler na Bíblia, ele suou sangue, a Bíblia diz que ele suou sangue, de tensão, né, de ansiedade pelo que ele iria passar, né, nos momentos seguintes. Então isso, o que os renascentistas queriam retratar. Era essa ideia, né, de trazer algo novo, para você sentir, para você problematizar o ser humano. E aqui não está retratado. Não estão retratadas essas características humanas. Olha só. Isso aqui é medieval. Olha aí, outra obra. Foi de aviãozinho, viu? Outra obra medieval aí, ó. As pessoas têm os mesmos rostos, né? A mesma expressão no rosto. Vou passar agora uma obra renascentista. Olha a diferença. Esse é renascimento, pessoas pensando, tá vendo? Um cara aqui, ó, sentado pensativo, tá vendo? Isso aqui também é uma obra retratando um momento bíblico, não é? Tá vendo aqui? Pessoas conversando, né? Esse cara que parece estar exausto, cansado que só. Tá vendo? Então, é uma outra situação, é uma outra perspectiva. Até mesmo eles tiveram que estudar. Porque se você pegar uma obra medieval, até eu faço, né? É fácil fazer o rosto lá, tal, sem expressão nenhuma, o corpo, tudo igual. Né? Um plano, aqui não, você tem a ideia já de profundidade, tá vendo? Você sabe que isso aqui, né? Você está dentro de um prédio, né? Em pessoas mais distantes, pessoas mais próximas, você vê isso aqui na obra, tá vendo aqui em cima. Isso não é fácil de fazer. Tenta fazer um desenho assim, expressão no rosto, preocupação, tal. Não consegue. Você vai ter que estudar técnicas de pintura, técnicas de expressão, para expressar, não é, sentimentos humanos. Bom, não era só isso. Ó, vou passar agora uma obra. Viu que legal? Estou voando, né? Essa obra aqui é uma igreja, né, da época medieval, e você vê ali, né, a gente chama de arte gótica. Por quê? Toda a estrutura aponta para o céu. Percebeu isso? Ó, toda parte dessa obra, dessa frente de igreja, né,
tem setas apontando para o céu. A gente chama isso de arte gótica, está apontando para cima, para Deus, para o céu, para as coisas celestiais. Não é? Os problemas da terra, para eles, não importam. Os seus problemas não importam. Por exemplo, se você fosse um padre nessa época, na época medieval, padre, estou sentindo uma dor aqui e tal, no meu peito, não sei o que é, está doendo. Sabe o que ele ia falar para você? Meu filho, eu estou feliz por você, porque daqui a pouco você vai descer para uma cova e vai estar no céu. Eu acho que isso aí é o teu coração que está dando piripaque. Daqui a pouco tu desce para a cova e vai estar com Jesus no céu. Assim que eles falavam para você. Fique feliz que você está sentindo essa dor. Então hoje você vai no padre e fala, meu filho, hoje se você for num padre e fala, estou sentindo uma dor aqui, fala, procura um médico, você tem que resolver o seu problema, você tem que ter bem-estar, você tem que ter saúde. É isso que ele vai falar para você. Então mudou o pensamento. Mudou por quê? Alguém quis mudar. Esses caras aqui, os renascentistas, eram escândalos na época deles. Verdadeiros escândalos. Foi, então vamos passar aqui para você ver. Amassei o papel agora. Isso aí é dentro de uma igreja. Está vendo o que eu falei para você? Isso aqui é uma igreja, não é? Na Itália, né? Tem uma obra aí. Essa obra é medieval ou renascentista? 2 segundos para responder. Essa obra é medieval. Você vê lá, né, as pessoas não têm expressão no rosto. Né? E os artistas renascentistas também pintaram dentro de igreja. Daqui a pouco você vai ver a diferença de uma obra renascentista dentro da própria igreja. Ou seja, eles não estavam rompendo com a igreja. Eles estavam virando a página, né, de uma nova igreja, uma nova expressão para a igreja. Tá aí, ó, mais uma vez a arte gótica, ó, tudo até dentro da igreja, apontando para cima. A arte medieval, né, tinha essa característica gótica, que eles chamavam assim. Então tá aí, né, são as obras medievais ainda, tá vendo? Sem expressão no rosto, né? Uma coisa fácil de fazer, né? Sem muita técnica, fácil de pintar, né? Obras que você, fotos que você tira aí dentro de igreja, pinturas medievais. Agora olha aqui, ó, pintura renascentista. Você tá vendo essa Maria? Olha o olhar longe, né? Preocupada, né? O filho foi preso, daqui a pouco ele vai enfrentar o tribunal judaico, daqui a pouco ele vai enfrentar Pilatos. Ela está ali, caramba, cara, o que vai acontecer com meu filho? É isso. Essa é a ideia renascentista. Né? Ali já é uma obra chamada Pietà, essa daqui, ó. Pietà. De Michelangelo também. Né? Jesus já na mão de Maria, ela ali, a dor da Pedro e um filho, tudo sendo retratado. Mudou a característica, mudou o ponto de vista. O ser humano está sendo problematizado. Está vendo que eles não estão rompendo com a igreja? Tira essa ideia da cabeça, não há ruptura. Tá ok? Tá aí, a arte de Michelangelo. Michelangelo foi um dos principais expoentes, né, do renascentismo. Né? Você tem ali, já mostrei aqui Moisés, Davi, ó, tudo Bíblia. Tudo Bíblia. Rei Davi. Olha aqui, ó. Davi, tá vendo? Nu, peladão. O padre olhou e falou, meu filho, o que você está fazendo? Botando dentro da... Expulsaram ele e tal. Mas falou, é isso aqui, a gente tem que mostrar. Olha só, né? Ó, essa daqui até que aceitaram, né? Maria e tal. Isso aqui rompe com muita coisa, né? Do medievalismo, né? Quebra tabus, por exemplo, você não colocava a mão na pessoa morta. Aí você vê aqui uma obra em que Maria pega Jesus no colo. Isso não podia fazer, né? Era um tabu tremendo, né? Porque você precisa estudar o corpo humano agora. Você não pode botar a mão no morto, mas você vai estudar a anatomia humana. Então é isso que está acontecendo aqui. Ó. Tá vendo aqui? Ó. Isso aqui é dentro de uma igreja. Se eu não me engano, é a Capela Sistina, né, na Itália. Está aqui, ó, criação. Ó, Adão pelado dentro da igreja. Na época, né, o padre saiu e falou, pinta aí, Michelangelo, tal, faz aqui umas obras. Falou, beleza. Só que ele não sabia. Beleza, vou pintar, padre. Quando voltou, cheio de gente nua pintada. Foi um escândalo tão grande que o padre mandou pintar na área, né, na parte sexual das pessoas, mandou borrar, fazer um borrão. Igual você vê na televisão, às vezes o cara pelado deu um borrão. Mandou fazer isso. Hoje tiraram, né, restauraram e tal, mas na época o padre mandou fazer. Não pode. Né? Então tá aí, ó, mais alguns exemplos das obras renascentistas. Né? Isso aqui já é o século XV, né? Já está bem desenvolvido, né, o renascimento cultural. E aí você vê aí, né, problematização, o homem trabalhando, entendeu? Né, as pessoas descansando ali no canto aqui, ó, exaustas de tanto trabalhar, né? Uma senhora aqui catando frutas, tá vendo? Né? Outros aqui trabalhando atrás. Cotidiano.
mostrando o cotidiano das pessoas. Não é todo mundo com áurea na cabeça lá. Não é assim. Mudou agora. Mudou. Tá vendo que mudou? Então tá, olha aí, mais algumas obras aí para você ver, né? E eles estudavam. Aqui você vê, eles tinham todo um processo, uma técnica de fazer pintura. Eles usavam muita simetria, tá vendo aqui, ó? Você vê aqui, né? Uma pirâmide aqui, ó, um triângulo aqui, ó, perfeito, né? Eles usavam técnicas para poder fazer a pintura. Tá aí, ó. Leonardo, mais uma vez, tal, aqui, ó. O cara aqui, né, cheio de equipamentos. Aí, esse aqui, se eu não me engano, é uma pintura retratando Galileu, né, fazendo os cálculos dele lá. Falando que não era o Sol que girava em torno, isso deu um problema, girava em torno da Terra, né? Era a Terra que girava em torno do céu. Queriam queimar ele na fogueira, só porque ele contrariou um conhecimento que vinha da igreja. Mas o que ele estava falando estava certo. Bom, tá aí, ó. Lembra que eu falei que eles precisavam quebrar tabus para poder fazer estudos mais profundos? Isso aqui é uma autópsia. O cara está estudando, é um cadáver, né? Então ali as pessoas, aqui é o cadáver deitado aqui, ó. Então as pessoas ali fazendo estudos com o cadáver. Ninguém está fazendo autópsia, porque a autópsia é uma coisa moderna. Para saber do que o cara morreu, eles não tinham esse conhecimento, mas ele está estudando para ver o que tem dentro. Tá, vamos estudar aqui para ver como é que é. Tá aí, ó. Esse aí é um retrato da Santa Ceia. Tá aí, ó. Você está vendo que não havia ruptura com a igreja? Havia uma tentativa de renovação. Entendeu? Chegou até aí? Chegou a essa conclusão? Olha lá. Algumas obras aí renascentistas. Uma coisa interessante também é que eles queriam romper. Tá vendo aí? Viu? É só para você ter uma ideia, né, das características. Você tem aqui jogos de luz, tá vendo aqui? Ó? Você tem o rosto iluminado e o resto está sombreado. Isso tudo era estudo. Os caras ficavam tempos estudando para ver como é que fazia isso. Não é? E aí eu quero passar para vocês isso aqui também, né? É o Dom Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, né? Ele vai fazer uma coisa muito interessante. Ele vai fazer um livro chamado Dom Quixote de la Mancha e contar a história de um nobre. Esse cara aqui é um nobre, ó. Esse aqui é o auxiliar, o ajudante dele. E eles vão se meter em diversas aventuras dentro da história, né? E você vai perceber o seguinte: na verdade, o Miguel de Cervantes está querendo quebrar, né, aquela ideia da nobreza ser tudo, ser o herói, o super-homem da época, o Homem-Aranha da época, tudo tem que ser nobre. Os cavaleiros eram homens guerreiros fortes, tá vendo? Tá aqui o Dom Quixote, era um cavaleiro, o cara, fera, mas não era nada. Quando você lê a história, fala, pô, quem resolve os problemas é o auxiliar dele, é o Sancho Panza ali, o gordinho que anda em um burrico, tá vendo? Tá aqui, ó. E é ele que resolve os problemas. Ele que livra o senhor, né, o Dom Quixote, o nobre, de todas as bagunças que ele fazia. E aí você quebra, né, com o predomínio da nobreza, né, nos atos heróicos. Isso não é herói nada. O que ele está falando nesse livro? Resumo. A nobreza não é herói nada. São nada. Não tem nenhum herói aí. Né? É isso. É interessante essa história. Tem muitas historinhas aí que você pode ver no YouTube também falando sobre essa obra. Né? E você percebe isso. Ele quer quebrar algo, né? Alguns privilégios da nobreza. Já começou a quebrar. Né? Já começou a quebrar a nobreza. Né? Destruir essa áurea que tinha na cabeça dos nobres, né? Ele começou a tirar isso aí, tá? Então um resumo está aqui, ó. Diferenças entre o pensamento medieval e o Renascimento, né? O pensamento medieval era voltado para o teocentrismo, né? Não se problematizava o homem, mas voltava o homem para a vida futura. Você está morrendo? Não tem problema, você vai para uma vida bem melhor. A ideia, né? Mas já no pensamento do renascimento cultural, não, você tem que resolver os seus problemas, você tem que pensar a sua vida aqui na Terra também, não é só na vida vindoura. Né? A verdade era a Bíblia. Né? Na verdade, o renascimento cultural não quis quebrar essas verdades, né? Ele quis trazer novos conhecimentos. Né? Tá aqui, ó, através de experimentação,
através de observação, né, através de uma protociência surgindo já. Né? Vida material sem importância, na Idade Média, né? A vida material também viu o que ele colocou aqui, também é importante. Também é importante. Então ele não quer quebrar o conhecimento da igreja, ele quer trazer novos horizontes. Olha só. Porque esses caras também, eu vou insistir nessa tecla, eu vou bater de novo. Esses caras também eram cristãos. Também eram, né? Conformismo, né? Isso existia mesmo. Você vai morrer, beleza, obrigado, vou para casa preparar meu funeral. Não. Crença no progresso. Não, eu vou tentar resolver meu problema, vou procurar um médico, vou procurar resolver o que eu tenho. Né? No Renascimento cultural já tinha crença no progresso. Né? Natureza, fonte do pecado. Então, por isso que eles evitavam pintar a pessoa nua. Isso era um tabu tremendo. Né? Natureza humana, porque o foco era o ser humano. Né? Beleza, onde o homem se insere. Então, quando você viu ali, né, aquela mulher nua, as Três Marias nuas, a ideia não era a sexualidade. A ideia era a beleza do corpo humano. Então a ideia era trazer essa mudança, tá ok? Bom, vamos ficando por aqui. Se você gostou, peraí, deixa eu colocar aqui só um instante. Vou jogar para cá o meu canalzinho, tá lá, apareceu, né? Se você gostou desse vídeo, acesse o canal, História Fácil, meu nome, Walter. Você tem muita coisa interessante lá, né? E dá o joinha ali, clica no joinha, né? E clica também no sininho, para você, toda vez que tiver uma novidade, você receber aí o aviso, tá ok? Fique com Deus e um abraço, até a próxima.